Olá, mentes curiosas e bem-vindos a esta jornada intelectual. Hoje vamos abordar um dos pensadores mais influentes, complexos e sem dúvida controversos da história moderna. Um homem cujo nome ressoa com um poder quase sísmico, capaz de dividir opiniões e definir épocas. Falamos, é claro, de Karl Heinrich Marx. Para alguns, ele é o arquiteto intelectual das tiranias do século XX. Para outros, é o profeta que diagnosticou com uma precisão cirúrgica as doenças inerentes do nosso sistema econômico global. Mas para além do mito, da propaganda, do ismo que leva seu nome, quem foi realmente este homem? E, mais importante, o que ele disse exatamente que continua a ressoar com tanta força hoje num mundo de crises financeiras, desigualdade galopante e uma profunda busca por alternativas? A grande questão deste ensaio é simples, mas profunda. O que podemos aprender se deixarmos de lado nossos preconceitos e lermos Marx hoje? Que ferramentas ele nos oferece para entender o motor do nosso mundo, o capitalismo? Hoje não vamos debater os destinos políticos das nações. Vamos fazer algo mais radical, mais fundamental, vamos ler. Vamos desconstruir seu pensamento desde suas raízes filosóficas até sua monumental crítica ao capital. Esta é a história do homem que quis entender o mundo para, como ele disse, transformá-lo. Antes de mergulharmos, um breve comentário. Para dar vida a esta narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens que vêm. Pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que contamos. Nem sempre serão uma representação literal, mas um acompanhamento visual para que deixem a imaginação voar comigo. Espero de coração que desfrutem. Para entender o Marx maduro, o crítico do capital, primeiro devemos conhecer o jovem Marx. Nascido em 1818, em Treveris, Prússia, no seio de uma família de classe média, sua vida inicial foi marcada pelo estudo do direito, da história e, sobretudo, da filosofia. Seu mundo intelectual foi forjado nas universidades alemãs, especialmente em Berlim, que naquele momento fervilhava com as ideias de um gigante filosófico que acabara de morrer, mas cuja sombra cobria tudo. Esse gigante era Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel era o titã do idealismo alemão. Para ele, a história não era uma série de eventos caóticos, mas um processo racional e ordenado. Era o espírito absoluto, o Geist, desdobrando-se no tempo através de um processo que ele chamou de dialética. O que é a dialética? Em sua forma mais simples, é um processo de 3 etapas. Primeiro, você tem uma tese, uma ideia ou estado de coisas. Esta tese gera sua própria contradição, seu oposto à antítese. O choque entre ambas não aniquila uma a outra, mas produz uma síntese, um estado superior que preserva o melhor de ambas. E esta síntese se torna a nova tese. E o ciclo continua. Marx ficou fascinado com este método. A dialética lhe dava uma ferramenta para ver a história não como algo estático, mas como um processo cheio de contradições, de luta e de mudança dinâmica. Ele viu em Hegel a chave para entender a transformação. Mas Marx era um radical. Não se conformava com o idealismo de Hegel. Junto a outros pensadores, conhecidos como os jovens hegelianos, Marx começou a questionar o mestre. Se a dialética movia a história, por que Hegel concluía que o Estado prussiano de sua época era o auge da razão? Para Marx, isso parecia uma justificação do status quo da ordem estabelecida. Aqui entra outra influência-chave, Ludwig Feuerbach. Feuerbach escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo, onde argumentava algo explosivo para a época. Dizia que não é Deus quem cria o homem, mas o homem quem cria Deus, projetando suas próprias qualidades idealizadas em um ser celestial. Isso foi um relâmpago para Marx. Feuerbach trouxe a filosofia do céu à terra, propôs um materialismo, ou seja, que o ponto de partida de todo o pensamento não deve ser uma ideia abstrata como o espírito de Hegel, mas a vida real, concreta e material dos seres humanos. Marx viu a oportunidade de fazer uma síntese genial. Ele pegou a dialética de Hegel, o método para entender a mudança, e pegou o materialismo de Feuerbach, o foco na vida real, e os fundiu. Tirou a dialética das ideias e a aplicou às condições materiais da existência humana. Nascia assim a base de todo o seu pensamento futuro. O materialismo dialético e aplicado à sociedade, o materialismo histórico. Esta é a primeira grande ideia que devemos entender. Marx inverteu Hegel. Como ele mesmo disse, colocou a dialética que estava de cabeça para baixo sobre seus pés. Em paralelo, Marx, agora jornalista e exilado, mudou-se para Paris e depois para Londres, e viu algo que mudaria sua vida. Ele viu o motor do mundo moderno em pleno funcionamento. Viu a fumaça das fábricas, a miséria dos bairros operários, a energia brutal da revolução industrial. Viu o capitalismo,
Armado com seu novo método, o materialismo histórico, Marx fez uma pergunta: se a história avança pela luta e pelas condições materiais, o que define essas condições? Sua resposta é a base e a superestrutura. Este é o mapa da sociedade segundo Marx. A base ou infraestrutura é a economia. São as forças de produção, ou seja, a tecnologia, as fábricas, as ferramentas, a terra. E também inclui as relações de produção, ou seja, como nos organizamos para produzir. Quem possui as fábricas e quem trabalha nelas? A superestrutura é todo o resto. É a política, as leis, a religião, a arte, a filosofia, a cultura. Para Marx, a base econômica determina, ou para ser mais preciso, condiciona a superestrutura. O sistema econômico de uma sociedade molda suas ideias, não o contrário. Isso é radical. Significa que nossas ideias sobre justiça, liberdade ou Deus não são verdades eternas que caem do céu? São, em grande medida, um reflexo das relações econômicas de nossa época. Uma sociedade feudal baseada na terra terá uma superestrutura, reis, honra, religião, que justifique esse sistema. Da mesma forma, uma sociedade capitalista baseada no salário e na propriedade privada terá uma superestrutura, democracia parlamentar, leis de propriedade, ideologia do individualismo, que faça com que esse sistema pareça natural e justo. Pois bem, se a base determina a superestrutura, o que impulsiona a mudança de um sistema para outro? Como passamos do feudalismo ao capitalismo? Aqui a dialética retorna. A resposta de Marx é a luta de classes. No Manifesto Comunista, Marx e seu colaborador Friedrich Engels escrevem a famosa frase: a história de todas as sociedades até os nossos dias é a história da luta de classes. Patrícios e plebeus, senhores e servos, mestres e oficiais, em uma palavra, opressores e oprimidos. Para Marx, cada sistema econômico, ou modo de produção, contém as sementes de sua própria destruição. Ele cria duas classes principais com interesses opostos. No feudalismo, eram os senhores donos da terra e os servos que a trabalhavam. No capitalismo, são a burguesia e o proletariado. A burguesia é a classe que possui os meios de produção. São os donos das fábricas, dos bancos, da maquinaria. O proletariado é a classe trabalhadora, aqueles que não possuem nada mais do que sua própria força de trabalho, que devem vender à burguesia para poder sobreviver. O conflito é inevitável. A burguesia quer maximizar seus lucros pagando o mínimo possível pelo trabalho. O proletariado quer melhorar suas condições e seu salário. Essa tensão, essa luta é o motor da mudança. Mas a burguesia não domina apenas pela força. Domina através da ideologia. A ideologia para Marx são as ideias da superestrutura que justificam a base. É a cultura, a religião, a educação que nos ensina que o sistema atual é o único possível, que é natural, justo e eterno. A ideologia dominante, diz Marx, é sempre a ideologia da classe dominante. Ela nos faz ver os interesses particulares da burguesia, como a propriedade privada, como se fossem os interesses universais de toda a humanidade. É uma falsa consciência. Então recapitulemos. Temos um método, o materialismo histórico. Temos uma estrutura social, base e superestrutura. E temos um motor de mudança, a luta de classes. Armado com essas ferramentas, Marx se dedicou ao projeto de sua vida, analisar a anatomia de seu próprio tempo. Desnudar o sistema capitalista. Aqui entramos no coração de sua obra, O Capital. Este não é um panfleto político. É uma análise econômica, sociológica e filosófica incrivelmente densa. E tudo começa com a menor unidade da riqueza no capitalismo, a mercadoria. Marx abre O Capital dizendo que a riqueza das sociedades capitalistas se apresenta como um imenso acúmulo de mercadorias. Uma mercadoria é um objeto externo, uma coisa que, por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de qualquer tipo. Mas essa simples mercadoria, diz Marx, é uma coisa muito intrincada, cheia de sutilezas metafísicas e de resquícios teológicos. Por quê? Porque toda mercadoria tem uma vida dupla, tem um valor de uso e um valor de troca. O valor de uso é simples. É a utilidade do objeto. Um casaco tem valor de uso porque te tira o frio. O pão tem valor de uso porque te alimenta. Essa qualidade é física e direta. Depende das propriedades do objeto. O valor de troca é muito mais estranho. É o valor que uma coisa tem quando é trocada por outra. É o seu preço. Quantos casacos valem um par de sapatos? Ou, em nossa sociedade, quanto dinheiro vale um casaco? Este valor não parece ter nada a ver com as propriedades físicas do objeto. A pergunta de Marx é: o que o casaco e os sapatos têm em comum que permite que sejam trocados? O que é essa substância comum que chamamos de valor?
Sua resposta é a teoria do valor-trabalho, que herdou de economistas clássicos como Adam Smith e David Ricardo. A substância comum, diz Marx, é o trabalho humano abstrato. O valor de uma mercadoria não é dado por sua utilidade, nem pela oferta e demanda, que apenas explica as flutuações do preço, mas pela quantidade de tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Isso significa que se leva, em média, 10 horas de trabalho social, contando as matérias-primas, a maquinaria, etc., para fazer um casaco e 10 horas para fazer um par de sapatos. Estes tenderão a ser trocados em uma proporção de 1 para 1. O valor é trabalho humano cristalizado. Mas no capitalismo não vemos isso. Vamos à loja e vemos um preço, $50. O trabalho humano desaparece por trás da etiqueta do preço. As relações sociais entre as pessoas, o trabalhador e o capitalista, nos são apresentadas como relações entre coisas, dinheiro e mercadoria. Este é um dos conceitos mais brilhantes e estranhos de Marx, o fetichismo da mercadoria. Assim como no fetichismo religioso, onde os humanos adoram um ídolo que eles mesmos criaram, no capitalismo, adoramos as mercadorias. Acreditamos que seu valor, seu preço, é uma propriedade mágica e inerente a elas. Esquecemos o suor, o tempo e a vida humana que foram investidos na criação desse objeto. O mercado se torna uma força natural e invisível que governa nossas vidas, como o clima. O mercado caiu, o mercado decidiu. O fetiche nos oculta a verdade, que o mercado é apenas um sistema de relações humanas. Agora, se o valor de tudo vem do trabalho, surge a pergunta mais importante: de onde vem o lucro do capitalista? Se um capitalista compra matérias-primas e paga salários e vende o produto final por seu valor exato, a soma do trabalho investido, o lucro seria zero. Isso é chamado de circuito do capital. O capitalista começa com dinheiro D. Com esse dinheiro, compra mercadorias M, que são de dois tipos. Compra meios de produção, matérias-primas, máquinas e compra uma mercadoria muito especial, a força de trabalho, o trabalhador. Em seguida, no processo de produção, essas mercadorias se combinam para criar uma nova mercadoria, M', que é vendida por mais dinheiro do que se investiu no início, D'. D'. Esse extra é o lucro. Mas de onde ele veio? Não pode sair do nada. Marx resolve o mistério. O lucro provém dessa mercadoria especial, a força de trabalho. O capitalista não paga ao trabalhador pelo valor que ele produz, mas paga pelo valor de sua força de trabalho. E o que é o valor de sua força de trabalho? Como qualquer outra mercadoria, seu valor é o tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Ou seja, o custo de manter o trabalhador vivo. O valor da comida, da roupa, da moradia e da educação para que o trabalhador possa voltar à fábrica amanhã. A isso chamamos de salário? Aqui está o truque. O capitalista compra a força de trabalho por seu valor, o salário de subsistência, mas essa força de trabalho, uma vez posta a trabalhar, pode criar mais valor do que ela mesma custa. A este valor extra não pago, Marx chama de mais-valia. Imagine uma jornada de trabalho de 8 horas. Nas primeiras 4 horas, o trabalhador produz o valor equivalente ao seu salário, seu custo de subsistência. Marx chama isso de tempo de trabalho necessário. Mas o capitalista o contratou por 8 horas. Não o deixa ir para casa. As 4 horas seguintes são tempo de trabalho excedente. O trabalhador continua trabalhando, continua criando valor, mas já não recebe pagamento por ele. Esse valor criado pelo trabalhador, mais apropriado pelo capitalista, é a mais-valia. É a fonte de todo o lucro, o juro e a renda. Para Marx, isso não é um roubo ilegal no sentido capitalista. É uma troca justa segundo as regras do mercado. O capitalista pagou um preço justo pela mercadoria força de trabalho. O problema é que essa mercadoria tem a habilidade mágica de criar mais valor do que ela mesma vale. A exploração está no coração da própria produção. O sistema capitalista, então, baseia-se em um impulso implacável para maximizar a mais-valia. E há 2 maneiras de fazer isso. A mais-valia absoluta é simples: estender a jornada de trabalho. Se você obriga o trabalhador a trabalhar 10 horas em vez de 8, você obtém mais 2 horas de mais-valia. Mas isso tem limites. Os trabalhadores protestam, o Estado intervém e não se pode trabalhar 24 horas. Então, o capitalismo recorre à mais-valia relativa. Isso é mais sutil, é fazer com que o trabalhador seja mais produtivo. Produzir mais no mesmo tempo. Como isso é alcançado? Através da tecnologia, da maquinaria, da divisão do trabalho, como a linha de montagem e da intensificação da jornada. A tecnologia não é introduzida para tornar a vida do trabalhador mais fácil. É introduzida para reduzir o tempo de trabalho necessário e aumentar o tempo de trabalho excedente.
Mas este sistema, que é tão incrivelmente produtivo, tem um custo humano profundo. E Marx o captura com outro de seus conceitos mais famosos, tirado de seus manuscritos de juventude, a alienação ou estranhamento. No capitalismo, o trabalhador está alienado ou separado de 4 maneiras. Primeiro, está alienado do produto de seu trabalho. O artesão pré-capitalista fazia um sapato e era o seu sapato. O operário de fábrica faz 1000 solas por dia, mas o produto final não lhe pertence. É uma mercadoria estranha a ele. Segundo, o trabalhador está alienado do processo de trabalhar. O trabalho não é uma expressão criativa de suas habilidades. É uma tarefa repetitiva, monótona que ele não controla. O ritmo é imposto pela máquina. O trabalho não é uma satisfação em si mesmo, é apenas um meio para um fim. Um meio para ganhar um salário e poder viver fora do trabalho. Terceiro, e mais profundo, o trabalhador está alienado de sua própria essência humana, seu Gattungswesen ou ser genérico. O que nos faz humanos para Marx? Nossa capacidade de transformar a natureza de forma consciente e criativa, mas sob o capitalismo, essa essência se reduz a trabalho animal, a mera sobrevivência. E quarto, o trabalhador está alienado dos outros seres humanos. O sistema nos coloca para competir contra todos. O trabalhador compete contra outro trabalhador por uma vaga. O capitalista compete contra outro capitalista pelo mercado. Nossas relações se tornam instrumentais, nos vemos como meios para um fim, não como fins em si mesmos. Assim, o capitalismo é, para Marx, um sistema profundamente contraditório. Desencadeou forças produtivas imensas, capazes de acabar com a escassez para sempre. Criou mais maravilhas que as pirâmides do Egito, mas ao mesmo tempo degrada o humano, gera miséria ao lado da riqueza e é propenso a crises devastadoras. Marx também identificou contradições internas, como a lei da tendência decrescente da taxa de lucro. À medida que os capitalistas investem mais em máquinas, capital constante, do que em trabalho, capital variável, a única fonte de mais-valia, a taxa de lucro geral do sistema tende a cair, levando a crises periódicas. Bem, vimos a crítica. Mas Marx não era apenas um filósofo de gabinete, era um revolucionário. Se o capitalismo está repleto de contradições e é inerentemente explorador, o que fazer? Aqui entramos em sua visão política. Se a luta de classes é o motor da história, quem será o agente da mudança na era capitalista? Para Marx, a resposta é clara: o proletariado. A classe operária moderna. Por que eles? Porque o capitalismo, ao criar a fábrica sem querer, criou seu próprio sepultureiro. Ao contrário dos camponeses, que estão dispersos, o proletariado está concentrado nas cidades. Estão organizados pela própria disciplina da fábrica. E, o mais importante, não tem nada a perder a não ser suas correntes. Não possuem propriedade, por isso seu interesse não é reformar o sistema de propriedade, mas aboli-lo. Marx acreditava que, à medida que o capitalismo se desenvolvesse, a concorrência levaria à falência os pequenos burgueses e a maioria da sociedade se proletarizaria. A riqueza se concentraria em cada vez menos mãos e a miséria da grande maioria cresceria. Eventualmente, a falsa consciência se romperia. O proletariado desenvolveria uma consciência de classe. Compreenderia seu papel histórico. Perceberia que não é uma luta por salários mais altos, mas uma luta para abolir o próprio sistema salarial. Isso levaria à revolução proletária. A derrubada violenta ou pacífica, Marx não foi totalmente consistente nisso, do Estado burguês e a tomada do poder pela classe trabalhadora. Este evento marcaria o fim da pré-história humana e o começo da verdadeira história. E o que viria depois? Aqui é onde Marx se torna mais vago e onde mais foi mal interpretado. Ele não deu um plano detalhado do futuro, mas ele falou de uma fase de transição, um período que chamou de ditadura do proletariado. Esta frase nos assusta hoje, porque a associamos com o totalitarismo do século XX. Mas para Marx, no século XIX, ditadura não significava tirania de um só homem. Significava o governo de uma classe. Assim como a democracia parlamentar era, para ele, a ditadura da burguesia, onde o Estado protege a propriedade, isso seria o governo da maioria operária. O propósito desta fase de transição, também chamada de socialismo ou a fase inferior do comunismo, era duplo. Primeiro, expropriar os expropriadores. Colocar os meios de produção, fábricas, terras sob controle coletivo ou estatal. Segundo, defender a revolução das tentativas de contra-revolução da antiga burguesia. Durante esta fase, a produção seria organizada racionalmente, não para o lucro, mas para a necessidade social. Mas ainda existiriam alguns vestígios do capitalismo. Por exemplo, as pessoas ainda seriam pagas segundo sua contribuição, a cada um segundo seu trabalho. Mas esta fase era apenas o caminho. O objetivo final era a fase superior do comunismo.
À medida que a produtividade aumentasse massivamente sob um plano racional e a velha mentalidade burguesa desaparecesse, o Estado, essa ferramenta de opressão de classe, se extinguiria, deixaria de ser necessário. Nesta sociedade comunista final, a sociedade sem classes, sem Estado e finalmente sem dinheiro, a alienação seria superada. A propriedade privada dos meios de produção seria uma lembrança. A divisão entre trabalho manual e intelectual desapareceria. O trabalho deixaria de ser uma carga para se tornar a primeira necessidade vital. É aqui onde Marx escreve sua famosa máxima na Crítica ao Programa de Gotha, de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades. A produção seria tão abundante que as pessoas simplesmente pegariam o que precisassem e contribuiriam para a sociedade com o trabalho que desfrutassem. Para Marx, este não era um sonho utópico. Era o próximo passo lógico no desenvolvimento material da história. O capitalismo havia criado os meios, a tecnologia, a produtividade. Só faltava que a humanidade tomasse o controle consciente de seu próprio destino econômico. Esta é a visão de Marx. Uma desconstrução científica do capitalismo e uma visão revolucionária de um futuro pós-capitalista. Mas o que aconteceu depois? Por que o nome de Marx está tão manchado para tantos? Devemos fazer uma distinção crucial entre o pensamento de Marx e o marxismo. O próprio Marx, ao ver como alguns de seus seguidores franceses interpretavam suas ideias, disse a famosa frase: "Tudo o que sei é que eu não sou marxista." Após sua morte, suas ideias foram adaptadas, transformadas e frequentemente dogmatizadas por diferentes movimentos políticos. O marxismo-leninismo da União Soviética, por exemplo, adaptou suas ideias a uma sociedade agrária e semi-feudal como a Rússia czarista, algo que o próprio Marx teria considerado impossível. Os regimes do século XX que se autodenominaram comunistas, a URSS, a China de Mao, o Camboja, criaram estados totalitários de partido único, muito longe da visão de Marx, da extinção do Estado e da associação de produtores livres. Para muitos críticos, isso demonstra que as ideias de Marx levam inerentemente ao autoritarismo. As críticas a Marx são numerosas e sérias. Os economistas da escola austríaca, como Ludwig von Mises, argumentaram que sem um sistema de preços que o socialismo aboliria, é impossível um cálculo econômico racional. Não há como saber o que produzir ou como alocar recursos eficientemente. Outros, como Karl Popper, criticaram seu historicismo, a ideia de que a história segue leis inevitáveis. Popper viu isso como uma ideologia fechada, pseudocientífica e perigosa que justifica sacrificar o presente por um futuro utópico predeterminado. E a predição de Marx de que o proletariado empobreceria cada vez mais não se cumpriu no Ocidente. O capitalismo, em parte pela própria pressão do movimento operário, sindicatos, partidos socialistas, demonstrou ser muito mais adaptável. Criou o estado de bem-estar social e uma vasta classe média. Então Marx está obsoleto? É uma relíquia do século XIX? Surpreendentemente não. Após a crise financeira de 2008, as vendas de O Capital dispararam. E quando olhamos o mundo de hoje, as perguntas de Marx ressoam com uma força incrível. Quando falamos da crescente lacuna entre o 1% e o resto, da concentração do capital nas mãos de algumas megacorporações tecnológicas, estamos no terreno de Marx. Quando vemos a gig economy, o trabalho precário, e a alienação do trabalhador de aplicativos, estamos vendo a mais-valia e a alienação em novas formas. Quando analisamos o fetichismo da mercadoria na era dos influencers e do branding pessoal, onde tudo se torna uma marca para ser vendida, a crítica de Marx é mais aguda do que nunca. Quando vemos como a lógica do mercado invade a educação, a saúde e o meio ambiente, estamos vendo a expansão do capital. O valor de Marx hoje talvez não resida em suas respostas sobre o futuro. Sua visão do comunismo pode ser uma utopia. Sua teoria da revolução pode estar equivocada, mas seu valor reside em seu diagnóstico do presente. Marx continua sendo o crítico mais profundo, sistemático e implacável do capitalismo. Karl Marx não foi um profeta, foi um diagnosticador. Nos deu um conjunto de ferramentas, uma radiografia do sistema em que vivemos, nos ensinou a não tomar a superfície pela realidade. Nos ensinou a sempre perguntar: como isso é produzido? Quem trabalha? Quem se beneficia? Quem paga o custo? Nos mostrou que a economia não é uma lei natural como a gravidade, que opera com forças invisíveis e inevitáveis. Nos mostrou que a economia é um sistema de relações sociais, de poder, construído por seres humanos em um momento histórico. E que, precisamente por isso, pode ser questionado, desafiado e transformado por seres humanos.
Ler Marx hoje não é buscar um manual para a revolução, nem uma bíblia de um novo dogma. É aprender a olhar por baixo da superfície brilhante do nosso mundo de mercadorias. É um exercício de pensamento crítico radical. No fundo, ser um chamado para entender o mundo, para talvez torná-lo um pouco mais justo. Muito obrigado por me acompanhar nesta análise profunda. Foi uma jornada densa, eu sei, mas espero que tenha sido fascinante e, sobretudo, esclarecedor. Deixar de lado o medo do nome Marx nos permite acessar um dos arsenais de ideias mais potentes já criados. Se você gostou desta desconstrução, por favor, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais jornadas profundas ao mundo das ideias. E eu adoraria ler você. Comente qual ideia de Marx mais te impactou ou qual você acredita ser mais relevante hoje. Até a próxima, Mentes Curiosos!